qual é o melhor momento para engravidar, o melhor momento para ter filhos? Primeiro eu queria dizer que eu só estou gravando a minha opinião sobre esse assunto, o que eu acho melhor para minha vida e para a vida da minha família, e que eu respeito e acho bacana o que cada um fizer e achar melhor para sua vida, para sua história e para sua família. Então, para mim, né, na minha história, eu sempre quis muito ser mãe. Então, desde criança, minha brincadeira preferida era brincar de boneca, sempre soube que seria mãe. Então, o primeiro ponto é esse, sempre tive muita vontade, sempre quis muito. Mas eu quero tanto, tanto que eu quero poder viver da forma mais plena, mais organizada e melhor que eu possa ser. Então, o que eu penso antes de ter meus filhos? Em planejar, em organizar tudo que está em volta desse sonho para que aconteça da melhor maneira possível. A gente não tem controle de muita coisa, mas o que a gente pode controlar, o que a gente pode já fazer de antemão para que seja a melhor experiência possível, eu acho que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa é, a criança precisa de um espaço físico para ficar, um quartinho, seja lá onde a criança vai ficar. Então, montar essa estrutura da melhor forma possível, fazer tudo com muito carinho e dedicação, e se você faz isso com antecedência, fica mais fácil. Um outro ponto é tempo, criança demanda tempo. Então, por exemplo, hoje eu trabalho de casa, então é muito mais fácil você estar próximo para brincar, passear, educar seus filhos se você está próximo, que não significa que quem trabalha não consegue, não. Mas você criar a melhor estrutura possível dentro da sua história para que você não tenha que delegar a educação dos seus filhos. Eu acho que eu sou muito contra quem delega educação. O que não significa não contar com ajuda. Ajuda eu acho bacana, seja uma ajuda profissional de uma babá ou ajuda de um familiar. Não, isso é bacana. Até mesmo para uma mãe que fica em casa, contar com ajuda é muito bom. Mas a educação, o dia a dia do seu filho, eu acho que isso é função dos pais e não deveria ser diferente. Um outro ponto que a gente tem que pensar é um planejamento financeiro, porque a gente sabe que criança não é barato, né? Tem alguns gastos envolvidos que você precisa considerar. Então, se você puder, antes de começar nessa nova fase, já planejar como vão ser, como vai se dar essa parte financeira com relação à criança, melhor ainda. Então, se organize financeiramente, faça uma previsão dos gastos que você vai ter e ver se você vai conseguir suportá-los com tranquilidade. Até porque se você começa a pensar antes, você consegue planejar e você consegue se organizar melhor para quando tudo isso acontecer. Eu tenho muitas amigas, muitos familiares que falam, não, mas depois dá tudo certo, fica tranquila. Quem pensa demais, quem planeja demais acaba não fazendo. Eu concordo que tudo vai dar certo sim, acho que não é um problema, muito pelo contrário, é uma grande bênção. Então acho que tudo vai dar certo, mas eu acho que vai dar mais certo se você planejar, se você pensar, se você puder fazer da melhor forma possível. Então é por isso que eu acho que antes de tomar essa decisão, você tem que organizar algumas coisas ao redor para você viver o mais plenamente possível essa bênção que é ser mãe. Então, organizar tudo que está à volta. Um outro ponto, e claro que o primordial, o mais importante, é um chamado interno. Eu acho que você sente, alguma coisa dentro de você diz quando chegou o momento. E você tem que ouvir e fazer com que aquilo aconteça. E esse chamado interno, ele vai te indicar qual é o momento perfeito para que tudo aconteça. Então, se organize, planeje tudo que você puder antes dessa nova fase acontecer, porque depois você só vai poder viver muito mais plenamente essa fase da maternidade. E pense que filho é uma via de mão única. Depois que você é mãe, não tem mais volta, você é mãe para sempre. Então, não tem arrependimentos, curta tudo que você tem que curtir antes dessa fase sem filhos. Então, por exemplo, a gente tomou cuidado de viajar bastante, de curtir, montar nossa casa, né? Eu vejo na casa
das minhas amigas, familiares com filhos, a casa é diferente, né? Às vezes tem brinquedo na sala, tem o cuidado de coisas que possam machucar a criança, coisas que possam quebrar. Então, assim, ter vivido essa fase de curtir uma casa do jeito que você quer, do jeito que você sonhou, curtir seu marido, curtir essa vida de casado só os dois, curtir viagens. Então, faça tudo isso antes. E não que você não possa fazer tudo isso depois que você tem filhos. Você pode sim fazer tudo isso normalmente, mas vai ser diferente. Vão ter algumas adaptações. Você não pode fazer uma viagem que seja super pesada para criança. Então, tem algumas adaptações. Então, faça tudo o que você tem que fazer antes. Depois, quando você for mãe, você vive plenamente aquela nova fase. E quando você receber esse chamado interno, essa vontade de ser mãe, você vai estar muito mais tranquila, muito mais segura e, e vai saber que é o momento perfeito. Não só porque você recebeu o chamado, mas porque você se preparou, você organizou sua vida para que aquilo acontecesse da melhor forma possível, para que você fosse a melhor mãe que você pode ser. Então faça tudo o que está ao seu alcance para fazer com que esse momento seja o mais harmônico e o mais perfeito possível. E eu acho que pelo fato da gente estar casado há mais de 4 anos, hoje a gente está fazendo 4 anos e 4 meses de casamento, a gente namorou também quase 4 anos antes de casar, as pessoas cobram muito a gente. Então todo mundo pergunta, e aí, quando vocês vão ter filhos e tal? E o ponto é que, tô falando por mim, mas sei também que é a opinião do meu marido, a gente compartilha da mesma ideia nisso, que é a gente não tem pressa. Então a gente quer fazer isso da melhor forma possível, então a gente está planejando, a gente está criando um, um momento perfeito para que isso aconteça, então a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para que aconteça da melhor forma possível. Então, o fato de não ter pressa é um ponto positivo. Você não tem aquele desespero, não, tem que ser agora, não tem tempo para perder. Não, pode fazer isso de forma tranquila, até para você conseguir se planejar e se organizar para receber aquela criança da melhor maneira possível. Eu acho que a mulher atual, ela já tem muitas tarefas, muitas obrigações. Então, tem o seu trabalho, tem o marido, tem a casa, tem os filhos. Então, assim, são muitas atividades para a mulher cuidar. E para que ela faça da melhor maneira possível o que ela abraça, ela tem que sim delegar algumas atividades. Não é possível abraçar tudo e ser o melhor em tudo, não. Você tem que fazer escolhas e se responsabilizar por elas. Mas tem uma atividade, dentre as várias que a mulher tem, que eu acho que ela não pode ser delegada, que é justamente educar os filhos, cuidar dos filhos. Só repetindo, claro que isso não significa não ter ajuda. A ajuda é muito bem-vinda, você contar com uma babá, uma empregada, alguém, isso é muito bem-vindo, mas a educação dos filhos é uma atividade que não pode ser delegada. Tem que pertencer aos pais mesmo, e eles têm que fazer isso da melhor forma possível. Então, minha conclusão é que o melhor momento para se ter filhos é quando você sente um chamado interno, quando você sente do fundo do coração que é a hora de você ser mãe. E se você se organizar e planejar tudo direitinho antes para receber esse filho, você vai fazer com que a experiência de ser mãe seja muito mais harmônica e mais plena. Então, quando você receber aquele chamado, se você já tiver planejado para que tudo aconteça da melhor forma possível, a experiência só vai ser a melhor possível.